Iniciamos, então. Bom dia para o Moacir e bom dia para a Daiane. Esse é o trabalho de instalações e equipamentos do 8º período. Eu e a Daiane vamos entrevistar o Moacir, ele vai contar um pouco sobre ele, o trabalho dele e nos mostrar uma planta baixa, explicar sobre o tema de ligações de sistema de TV. Olá, bom dia. Já fui apresentado, sou o professor Moacir, sou professor da disciplina de instalações prediais, hidráulicas e elétricas da Universidade da Univale e também da Uniavan, certo? Também sou sócio proprietário da empresa VIPTech, uma empresa que desenvolve ali dois softwares para engenharia, né? Um é o CAD Hydro e outro é o CAD Alet, são dois plugins para AutoCAD, e um para instalações hidráulicas e outro para instalações elétricas, e ambos também para instalações de prevenção e combate a incêndio, mas cada um na sua área, né? A parte hidráulica está no CAD Hydro e a parte elétrica no CAD Alet. Sou engenheiro civil de formação, eu me formei em 2000 na FURB. Depois eu fiz uma segunda graduação, que foi Ciência da Computação, me formei em 2007 na Univale. Fiz três especializações, uma na área de ensino à distância, uma na área de projeto de prevenção e combate a incêndio, e uma outra especialização em BIM. E atualmente estou cursando mestrado na Univale, mestrado de computação aplicada, né? Eu estou no início do mestrado, esse foi o meu primeiro semestre. Eu queria que tu explicasse pra gente o que é esse sistema, como que ele funciona, assim. Bom, é que assim, vocês pediram para mim, né, que sou engenheiro civil, falar sobre projeto de TV. O que que acontece, gente? Hoje não se fala mais, não se faz mais projetos na área de TV, olhando apenas o sistema de televisão. Basicamente, quando você parte, né, você sai do projeto elétrico, né, que aí é o projeto da parte de energia, você transforma o outro projeto, é o projeto de telecomunicações, tá? De telecomunicações, porque não dá para tratar nem TV, nem telefone, nem alarme patrimonial, nem interfone, nem internet, a TV a cabo, TV por antena, isso tudo compõe um projeto de telecomunicações. Não dá para fazer um projeto de Entendi, tudo telefone junto, então. e depois um projeto de TV, não tem como. Entendi. Hoje o conceito é esse, tá? Quando você vai ver um projeto, por exemplo, de edifícios altos, você vai ver que tem que contemplar tudo, né? TV a Sim. cabo, TV por satélite, a internet, né? Internet a cabo, internet por fibra, internet que vem ADSL, aí tem que vir a linha telefônica junto. E hoje os conceitos, né? Quando você pensa num projeto de comunicação, que é o projeto que chama projeto lógico, ou de telecomunicações, ou de comunicação, só questão de terminologia, você tem que pensar no conceito de cabeamento estruturado. Uhum. Né? Você tem que permitir, né, que esses dispositivos se conectem. Então, hoje em dia, por exemplo, não tem como você fazer um projeto de alarme patrimonial sem ele estar conectado no sistema, na rede de computadores. Não tem como você imaginar um sistema desse, porque hoje você tem monitoramento via celular e tudo mais, né? Então, você tem que imaginar, né, que quando você for fazer um projeto de TV, ele vai ser um dos sistemas que você vai prever num projeto de cabeamento estruturado ou de comunicação. Quando você fala cabeamento estruturado, a gente meio que restringe a voz e dados. Mas o certo é você fazer um projeto
pode chamar de projeto de telecomunicações, um projeto lógico, né, da rede lógica. Sim. Enfim, e nós como engenheiros civis, nós temos limitações de atribuição técnica, tá, no CREA de Santa Catarina acerca disso. Então, para nós aqui, a gente sempre faz um projeto, realmente projeto de comunicação, e é um projeto de dutos de preparação para receber os sistemas, e não é exatamente o projeto do sistema. Entendi. Então, quando a gente projeta, então, a gente faz toda a infraestrutura, e no código da RT a gente só consegue assinalar aquele código de dutos e cabos para comunicação, por exemplo, né? Entendi. Enfim, mas a gente não pode colocar lá projeto de cabeamento estruturado. Não pode colocar lá na RT projeto de rede lógica, porque essa atribuição é do engenheiro eletricista. Seria uma coisa? Num prédio também é contratada essas empresas? Em edifícios maiores, normalmente a infraestrutura ela é muito importante. A infraestrutura. Sim. Tá? Eu moro num condomínio relativamente novo e tem sérios problemas de infraestrutura para a parte de comunicação, né? Por exemplo, eu moro num prédio novo, ele tem menos de 10 anos de entrega, por exemplo, né? Então, se eu for ligar para a Oi, para tentar botar uma TV a cabo, por exemplo, ela faz todo o processo para mim, mas na hora que eu passo o meu endereço, ela diz assim, não passa mais cabo aí, eu não consigo te entregar o produto. Então, notem que, poxa, é um problema sério de infraestrutura de sistema de comunicação, né? Então, provavelmente não foi previsto em projeto isso, né? Exatamente. Foi previsto em projeto apenas a antena parabólica, né? Enfim. E aí, isso é um erro, né? Mas, assim, as grandes construtoras, principalmente de Balneário Camboriú, já têm expertise, sabe desse problema, então eles contratam, sim, junto com o projeto elétrico, o projeto de rede lógica. E aí tem que tratar. Então, se você for lá olhar um projeto de rede lógica, você vai ver que o quadro de comunicação é bem maior do que o quadro elétrico nos pavimentos. Então, você tem ou um quadro grande para tudo, ou 3 quadros menores, né? Em que um quadro no pavimento é para TV, telefonia e internet, né? Outro é para CFTV, interfone, e basicamente CFTV e interfone, e o outro ali é para rede de computador, enfim, então você tem muitos sistemas, todos eles andando na mesma infraestrutura. E esses quadros eles têm uma comunicação interna, né? E desses quadros normalmente sai um duto ali para cada apartamento, né? Nos meus projetos eu coloco 2, né? Os alunos falam, 2 dutos então dentro de um quadro de comunicação que fica dentro do apartamento, que é o privativo, tá chegando ali pelo menos 6 dutos, né? De fora. Enquanto que no meu apartamento tem 2 só, que chegam de fora, mas o problema não é nem no meu apartamento, é para passar ali nos andares, né? Não tem infraestrutura suficiente para passar a parte Realmente não foi de previsto, TV. então. Não foi. Sim, e qual é a diferença do sistema individual para o coletivo? Quando que a gente usa cada um deles? Assim, você tem que imaginar o seguinte, o sistema coletivo, ele vai, normalmente a antena, né, a antena de TV, a parabólica, ela faz parte do condomínio, e você divide, né, o sinal da antena parabólica para todo mundo. O individual, cada um vai comprar a sua TV a cabo. Imagina, cada um compra a sua TV a cabo. Sim. Aí a TV a cabo tem quantas operadoras? Tem a Claro, a Oi, a Vivo, fora as locais ainda que existem. Então, são muitas possibilidades. Cada morador pode escolher a sua, né? Cada morador pode escolher a sua. E, ao longo da vida, ela também troca
né, ao longo da vida útil do prédio, ela troca de operadora. E dificilmente, depois que se passa um cabo, você vai trocar, você tira o cabo. Então, num prédio, com o passar dos anos, vão se acumulando cabos na infraestrutura que não são utilizados. Ou seja, então chega uma hora que não passa mais, né? Que não cabe mais, né? Que não cabe mais. Mas não porque porque o sistema não está otimizado, tem cabo ali, está travancando e não passa mais. É muito difícil também passar um cabo por dentro de um duto que já tem cabos passados, porque você não pode arrancar o cabo de TV dentro do duto, igual a gente faz com a elétrica, né? Na elétrica, se você quer passar mais dois cabos dentro do eletroduto, o que eu faço? Eu puxo todos os cabos que tem no duto, tá? Na verdade, eu até posso eu engato a guia, né, o passador de cabos na ponta do fio, aí eu puxo o cabo que tem dentro do duto, aí ele naturalmente ele traz junto a guia, aí eu coloco os cabos adicionais e eu puxo tudo de uma vez só de novo. Então, isso não dá para fazer com TV, por exemplo. A TV, você não vai desconectar o seu vizinho na hora de passar o seu. Você vai ter que passar cabo com cabo dentro. Então é muito difícil de passar cabo. Principalmente quando o cabo é menor, no caso de telefonia. Telefonia é terrível, você vai passando o cabo vai se enroscando. Ou seja, o próprio cabo telefonia junto com o coaxial, por exemplo, às vezes o cabo telefonia ele tranca o cabo coaxial, e você vai puxar o cabo coaxial, você acaba arrebentando o CCI da telefonia. Então, é complicado. Então, por isso tem que ter bastante infraestrutura, porque às vezes você não consegue passar por um caminho, você passa por outro. Né? Você passa por outro. Sim, tá. E para evitar esse acúmulo de cabos, a gente não pode reaproveitar? É assim, ó, as operadoras não reaproveitam. Ah, tá. Ela Mas não é usa o cabo possível, da então. outra. É porque, assim, ó, elas querem garantir a qualidade do sinal. De um cabo que já está passado, não tem como garantir. Então, para elas é melhor passar, as operadoras, elas passam todos os cabos, se você ficar trocando, você pode até voltar de novo para... Você saiu da Vivo, foi para Oi. Aí depois você voltou para Vivo. A Vivo não vai aproveitar aquele cabo da Vivo que foi passado, ela vai passar um outro. Entendi. Ela quer garantir o sinal, e não tem como garantir com o cabo velho ou o cabo usado, não tem como garantir que esse cabo não se rompeu no meio do caminho, enfim. Então, ou seja, essas operadoras ficam, no fim da vida útil, os dutos ficam todos abarrotados de cabos dentro dele, né? Cabo coaxial, cabo de rede. Você depois que tem um cabo lá, você não sabe você não sabe onde é que vem, para onde é que vai, e você não vai puxar, porque senão você pode até arrebentar, quem sabe, desconectar uma TV de um vizinho, e isso vai dar um transtorno complicado, tá? Uhum. Bem complicado. Até na passagem do duto, você pode prejudicar o vizinho, né? O seu vizinho, até se você for passar um cabo por dentro e acaba prejudicando, né? Se passar forçado, né? Tudo pode acontecer. Por isso tem que ter bastante infraestrutura. Sobra, tem que pensar sempre dutos são baratos, né? Eletroduto é muito barato, então você tem que botar muita sobra, porque a vida útil, como eu falo, a vida útil do empreendimento vai, né, você tem que deixar o sistema de comunicação válido por muito tempo. Depois, é claro que pode acontecer uma reforma geral no prédio, em que eles refaçam tudo, pode acontecer, mas não é toda hora que isso vai acontecer. Então, nesse caso, é bom deixar sobra. E aí, você perguntou da questão da TV, né? Então não dá para pensar a TV sozinha. E se você pegar a norma de telefone, você vai ver que ela permite que eu coloque um quadro entre pavimentos, e aí eu posso usar um quadro de baixo para cima, e esse mesmo quadro para baixo, e para o pavimento atual. Isso não se justifica. A questão da quantidade de cabos que vai ter dentro dessa caixa, né, desse quadro, também vai ser totalmente diferente. Então, é bem complicado fazer projeto nessa área. Existem normas internacionais, né, para seguir. Também as normas internacionais, elas são específicas de cada sistema. Então, a minha recomendação quando for fazer projeto de comunicação é exagerar, sabe? Exagerar bastante, deixar bastante folga,
para que não ocorram problemas no futuro. Entendi. Essa aí é uma parte mais de execução, né? Porque só quem tem a Só que, noção da execução que vai prever exatamente. isso, né? Só que aí, por exemplo, você vai fazer uma entrada de infraestrutura num prédio, só Uhum, para mostrar para vocês. E normalmente o projeto de comunicação, ele é um projeto separado do elétrico, tá? Porque senão fica muita coisa, né? Imagina, tem aqui, ó, o esquema lógico, que eu chamo, né? O uhum. esquema lógico aqui embaixo e tem o esquema elétrico. O elétrico é muito cheio das coisas, né? Então olha só como é que fica. Se eu colocasse o Sim, lógico aqui em cima, deixa eu bem ó, poluído, né? Isso era fica uma grande poluído. dúvida nossa. Deixa eu colocar aqui o... Vamos ver se está preparado. Aqui está mais ou menos preparado. Eu sempre faço preto e branco, né? Então, Uhum, olha só como é que fica. Se eu colocar o lógico aqui, aí lascou, né? Não tem jeito. sim, não vai dar Esse aqui para foi entender nada. não vai dar para entender quase nada, Isso que é só uma né? residência, né? Essa aqui é uma residência, exatamente, né? Então você tem desde a parte de iluminação externa, porteira, portão eletrônico, e depois você tem a questão do interfone, alarme patrimonial, telefone, TV, não sei, até TV, se eu não me engano, está contemplado nesse projeto, mas alguns sistemas podem, né, já pode não ter sido previsto. Vamos ver. Então aqui é uma edificação, ela tem 3 pavimentos, né? Tem 3 pavimentos. Ela tem até elevador. 3 pavimentos tem elevador. Então ele tem na parte de cima uma parte de salão de jogos, e aqui, se eu não me engano, ele transformou esse salão de jogos, foi colocado uma porta aqui, e foi feito uma sacada aqui nessa área aqui, né? Uhum, E também aqui em cima era onde ficava o boiler de aquecimento da água e também o reservatório, tá? Embaixo na lateral. E aqui a gente tem o pavimento superior, que é a parte... Esse projeto arquitetônico é meu, tá? Não é de uhum. arquiteto, não. Fui eu que desenvolvi. Aqui nós temos a parte... e aí a briga do arquiteto com o engenheiro civil, né? Nós temos aqui a parte íntima, né, da edificação, no segundo pavimento, Uhum. e a parte social embaixo, né? Tá apenas um dormitório na parte de baixo, por conta que, eventualmente, se alguém tiver alguma dificuldade de locomoção, Para foi colocado visita, também. né? Tá. Só para perguntar, né? Mas não tem um poste aqui que está entrando, lógico? Assim, ó. Essa edificação, ela, se você for ver, ela tem uma parte de trás que é existente. Então, foi demolida uma parte aqui na frente e foi aproveitado algumas coisas da edificação. Então, mas de qualquer forma, a gente tinha, assim, um duto que vinha daqui, já tinha existente, né? Então, não foi projetado, que vinha passando, e aqui do lado do quadro de elétrica foi colocado o quadro de comunicação. Tá? E Ah, desse então quadro de são quadros comunicação separados, né? separados. Não pode, na Uhum. verdade, assim, né? Um quadro é elétrico, o outro quadro é de comunicação. Eles não podem estar juntos porque um trabalha normalmente com correntes baixas e eles são influenciados pela interferência eletromagnética. Então você não pode colocar junto. Só você pode até passar duto de lógica junto com duto de elétrica se você usar cabo blindado, né? É um cabo especial que ele tem uma blindagem eletromagnética que, na verdade, é uma capa de alumínio em volta do cabo, fazendo com que, porque como um tipo, esses equipamentos, eles são eletrônicos, eletroeletrônicos, né? Eles precisam ter precisão na comunicação, né? Como se fossem computadores conectados, periféricos e computadores conectados. Então não pode ter interferência eletromagnética, por isso que precisa separar. Ou você coloca tudo num duto separado, ou se você precisar usar um duto de elétrica, aí você usa lá um cabo blindado, que aí não vai ter interferência eletromagnética, né? Mas tu acha que é comum o pessoal usar Não, esse não, cabo blindado? Ele deve ter não um é custo comum. maior, né? Ele é um pouco mais caro e mesmo em alguns sistemas, tá?
Se você for pegar, se você for pegar esses cabos de rede por UTP novos, o Cat6, né, ele já vem com isso pronto, já vem preparado para isso, já sabem que a interferência eletromagnética ela é muito, ela interfere muito nesses sistemas. Então, às vezes, você vai pegar, por exemplo, um cabo de uma melhor qualidade, ele já vem, já vem cabo blindado. Entendi. E às vezes você vai fazer um sistema de alarme para não dar falso positivo, para, enfim, já é obrigado a usar o cabo, é meio que de praxe, se usa o cabo blindado, tá? Entendi. Enfim, outros sistemas não. Mas, por exemplo, aqui a gente tem esse simbologia aqui, ó, se eu não me engano, é para ponto de rede de computador, é o RJ45. Essa outra simbologia aqui, se eu não me engano, é para o sistema de alarme patrimonial, é o sensor de movimento. Uhum. Esse aqui é telefone, esse triangular aqui. E ele pode ser, normalmente ele vai junto, né? Ele vai junto o telefone e RJ45. Só que o cabo de telefone é um cabo CCI, é um cabo fininho, fininho, e o cabo da parte de rede de computadores já é um cabo um pouco mais grosso, que é aquele azul, né, de rede de computador. Uhum, sim. Você pega um cabo Cat6, por exemplo, já é complicado. Esse aqui é um TV. Normalmente, dentro de um duto, a gente não deixa passar mais do que 10 cabos, né? Não pode passar, não interessa o tamanho do duto. Não pode passar mais de 10. Assim, hoje, por exemplo, aqui, ó, tá vindo um duto lá do quadro de telecomunicações até essa suíte, onde tem TV, rede de computador e telefone. Só que aquela situação, você deixa preparado não quer dizer que vai estar aqui. Por quê? Porque de repente vem um arquiteto e resolve fazer uma mobília diferente aqui. Então, é possível que tenha alteração na posicionamento de ponto. Então, até na questão elétrica, né? Na elétrica, a gente não tem como prever como é que será o projeto do forro lá na frente. Então, a gente está preparado né? Uhum. Eventualmente pode ter uma eliminação direta, enfim, então a mesma situação acontece com o projeto lógico. Então, note que a gente tem aqui uma ideia de layout, mas não quer dizer que vai ser isso aqui. Sim. Né? Quantos pontos são necessários nessa edificação? Assim, aqui necessário nessa parte é uma parte mais relacionada a conforto, né? Que não é exigido ponto TV em dormitório, por exemplo. Não é exigido ponto de rede de computador em dormitório. Telefonia, até se eu não me engano, tem a exigência, mas se eu não me engano, é um ponto é um ponto por dormitório, se tiver. Eu não lembro de cabeça, até porque faz tempo que eu não faço esse tipo de projeto, mas de telefonia tem os requisitos mínimos. Os demais não, né? Até porque como quantos pontos de CFTV, por exemplo, circuito, aquele monitoramento patrimonial de TV que você vai colocar. É bem difícil de você verificar isso. Onde é que você vai colocar, por exemplo, os sensores de presença? É uma coisa muito pessoal, né? Profissional. Talvez o que é bom para mim não seja bom para o outro profissional. Vai depender do uso também, né? Vai depender do uso, do padrão, do que o proprietário, nesse caso, deseja. Né? Você tem que ter uma conversa franca com ele, com relação aos sistemas, aos possíveis sistemas, apresentar os possíveis sistemas que existem, né? E aí, com base nisso, você desenvolve o projeto. Agora, vai ser feito exatamente daquele jeito no futuro? Até como a gente falou, é tecnologia, né? Você planeja. É bem complicado isso, né? Você vai para um projeto de automação mesmo, num prédio residencial multifamiliar, né, desses grandes, que levam 3, 4 anos para ser concluído, é bem difícil de você... não, hoje tem um sistema, daqui a 3 meses tem outro. Como é que você vai prever para que no final do projeto de um prédio de 20 pavimentos, por exemplo, vai demorar ali 3 anos para ser concluído, que vai ser executada aquela tecnologia? Não tem como prever. Então, o nosso desafio
principalmente dos engenheiros civis, é permitir e flexibilizar a infraestrutura, deixar preparado para. Se ele quiser fazer qualquer coisa depois com aquilo, ele consegue, ele vai conseguir. Esse é o grande desafio. Agora, se vai realmente ser daquele jeito, é muito difícil. Como eu falei para vocês, o arquiteto pode mudar o layout. Ele pode botar a cama no outro posicionamento, ele pode fazer um móvel de madeira, e aí vai ter que se dar um jeito de reposicionar esses pontos, e enfim. Mas principalmente você tem que ter condições de chegar lá naquele ambiente com aquela infra, né? Então é basicamente isso. Sim, e quais são os locais para colocar esses pontos? Quais os ambientes que é mais usual? São dormitórios, salas de estar. A sala de TV tem os pontos específicos, sala de estar tem pontos específicos também. Mas dormitórios, cozinha, né? Normalmente o interfone fica na cozinha, mas também você pode deixar um repetidor numa sala de TV também, né? Junto à sala de TV, né? No caso de 2 pavimentos, por exemplo. Aqui o interfone, deixa eu ver se eu cheguei a colocar interfone, acho que foi aqui, ó. Aqui, ó, essa é a simbologia aqui de interfone, ó, na cozinha. E do lado de rede de computador, porque de repente você pode querer fazer uma automação no sistema, né? Isso é importante. Pode querer fazer uma automação, um sistema, né? Então notem que até aqui, se você olhar, eu tenho rede de computador aqui, ó, nesse ponto aqui. Essa rede de computador, essa rede de computador do teto aqui, é para persiana. Tá vendo? Rede de computador do teto para persiana. A preparar para. Automatizada aí, né? Exatamente, a preparar para automação. Uhum. Então, aqui também, ó, né? Preparado para persiana. Isso você vai ter como? Conversando com o cliente. Ele vai instalar persiana, não sei se eu vou instalar, mas se ele quiser instalar, tem que estar preparado, né? Senão ele vai ter que quebrar o forro todo, para poder passar com a tubulação embutida no forro, até chegar nesse ponto aqui. É complicado, né? E a simbologia não tem padrão, né, Moacir? Ela tem padrão. As normas novas, se não me engano, a última norma de prevenção contra incêndio que eu vi, ela vem na própria norma algum padrão. A norma de elétrica, ela traz, na verdade, assim, ó, a norma de elétrica, existia uma norma de elétrica só para simbologias. Só que essa norma de elétrica ela foi revogada. Se você pesquisar no YouTube, assim, a simbologia elétrica, e você entrar no site da BNT, ela vai dizer, ela foi revogada, ela foi cancelada, ela não vale mais. Mas o pessoal acaba usando ainda aquelas simbologias para elétrica, né? Existem, embora não seja assim tão normatizado, né? Mas existe alguns padrões a serem seguidos, né? Por exemplo, se você for fazer um interruptor na elétrica, normalmente você encontra ele de 3 maneiras diferentes. Pode passar o Brasil inteiro olhando, ou ele fica numa forma de um S, ou ele fica na forma de um cabo de guarda-chuva, ou ele é uma circunferência, né, uma bolinha. Uhum. Então, assim, não tem um padrão. Se você for olhar a norma, essa que foi cancelada, é a bolinha. Mas se você for olhar todos os projetos, é uma variação muito pequena de simbologias, né? Então, a tomada é aquele triângulo, né? O triângulo vertido normalmente é tomada de ponto de telefonia. Então é difícil fugir dessas simbologias. Há uma variação com relação ao ponto de TV, ao ponto de DRJ45, né? Isso tem variação. Mas a telefonia, tomada e algumas, até E também é o seguinte, né? A gente vai vir entrando aí com o BIM, né? O BIM ele veio também para complicar um pouco, porque a gente vê que a gente tinha bastante, a gente trabalhava muito com preto e branco. Eu trabalho muito com preto e branco por causa da questão do valor das cópias, né? Quem plota sabe. A gente trabalha com um sistema preto e branco.
Mas com BIM isso ficou meio que difícil, né? Porque a gente vai ver que com BIM você não você vai ter dificuldade de fazer esse tipo de simbologia. Então a gente trabalha com cores. Fica tubos contínuos, pintados e com cores. E as cores mais escuras no teto, com aquele tom mais claro no piso, né? E a telefonia com uma cor, alarme com outra. E aqui a gente trabalha com simbologia, cada um com o seu tipo, né? Vamos ver aqui. E quais são as simbologias que você adota nos projetos? Oi? Quais são as simbologias que você adota nos seus projetos? Assim, como eu tenho o software, né, eu desenvolvi o software, eu tenho 3 simbologias no Cadialete. No Cadialete existem as 3 simbologias. Eu usei o Cadialete para fazer esse projeto, por exemplo, né? Claro. Então eu acabei usando a simbologia dele, até porque depois ele gera o quantitativo, né? Então eu consigo extrair o levantamento de material, tanto do projeto elétrico quanto do projeto lógico, através do software. E as pessoas sabem que quantificar um projeto de elétrico é muito chato, né? Então tem que fazer uso de software para quantificar, tem que ver lá fase, neutro, terra, retorno, cada um Eu com tô uma cor vendo diferente, cada um com uma esse bitola projeto diferente. ele não tem, né, essa simbologia da elétrica? Da tubulação. Não, a da elétrica não, a telecomunicação, né? Tem aqui, ó, tá aqui, ó. Deixa eu dar um preview aqui. Aqui, ó. Eletroduto de lógica tá aqui, o de alarme tá aqui e o eletroduto normal tá aqui, né? Entendi. E aí tem simbologia, tem a legenda, né? A legenda, e aí, de acordo com o tipo de tubulação, é um... Entendi. E daí tu só coloca ali se ele tá no piso ou no teto, né? Coloca no piso ou no teto, exatamente. Exatamente. Tem alguma outra simbologia que você vê outros profissionais usando? Ou eles usam meio que um padrão? Na verdade, na parte de lógica, cada um tem o seu. Só que, assim, quem trabalha com projeto de instalações usa software. Então fica bem fácil de ver, eu olho um projeto e já sei que ele está usando lá um concorrente, né? Porque as pessoas usam software, e software tem as simbologias, tem a sua característica, né? Quem usa o meu vai saber que vai usar sempre aquela simbologia do meu, dificilmente vai criar uma simbologia nova. Você vai pegar a simbologia que tem lá no aplicativo e vai acabar usando. Então é isso, Moacir, a gente agradece muito pela entrevista aí, pelo teu grande conhecimento. Vou colocar esse vídeo no YouTube, né? Eu não sei se dá para marcar no YouTube, mas tu também vai me seguir, então, né? Então, claro, pode deixar. Para te favoritar lá o vídeo. Tá perfeito. Então, quem quiser conhecer melhor o Moacir, ele tem o canal no YouTube, ele é professor, eu tenho o contato dele também, fácil de encontrá-lo, né? Redes sociais, hoje em dia a gente encontra tudo. E assim, essa é a minha expertise, assim, eu não sou um especialista em projeto de comunicação. É claro que talvez encontre alguém que seja mais especialista que eu. E se puder contribuir, não criticar, gente, não contribuir. Se eu falei alguma bobagem, enfim, não é bem assim, por gentileza, contribua, mas seja gentil na escrita, tá? Até porque a gente precisa aprender, a gente está sempre aprendendo, e de repente, né, a gente pode usar esse vídeo para agregar conhecimento aí com os colegas, tá certo? Ótimo. A gente sempre está aprendendo, nunca sabemos tudo, né? Pode chegar aí com 90 anos, nunca vamos saber tudo. Até por isso que eu falei, né, eu comentei, né, hoje eu olho o projeto de uma maneira diferente do que eu olhava há 5 anos atrás, então a gente vai aprendendo, vai melhorando, o projeto vai... Né?